quero falar sobre depressão, sobre como eu vivi a depressão e o que eu percebi no meu quadro depressivo. Talvez as percepções que eu tive com relação a mim possam contribuir ou inspirar as percepções de outras pessoas com relação a si mesmas. Então, o meu objetivo com o que eu vou compartilhar agora é apenas de inspirar, contribuir, contar, emprestar a minha história para alguém, para que essa pessoa possa fazer um bom uso e entender que, de verdade, dá para sair. Seja qual for a merda que você está, dá para sair. Em um dos episódios, eu acho que no penúltimo, eu falei sobre um livro que eu li em 2008, chamado Escutando os Sentimentos, da Hermance Dufour. E esse livro, quando eu fiz a leitura, foi na época que eu estava entendendo a depressão, né? Eu já estava, em 2008, eu já tinha saído do quadro grave que eu tive em 2004, 2003, 2004, que foi o ápice do quadro da depressão. Eu estava em tratamento ainda, tomando medicamento, inclusive, e eu precisava buscar, por conta da minha natureza, jeitos de entender o que estava acontecendo comigo. Por que eu sentia o que eu sentia? Por que outras pessoas que também tinham quadro de depressão sentiam o que sentiam? O que fazia isso, né? E tem um tanto que é fisiológico, né? Nós temos um corpo bioquímico, e a química do nosso corpo, aquilo que a gente pensa e sente, gera as químicas que ocorrem dentro do nosso corpo. Estou dando uma explicação bem simplista. E essas químicas nos trazem sensações e reverberam em sensações, em dores e tudo mais. Então, tem algumas coisas que são da parte fisiológica, elas são sentidas de verdade no corpo. Mas tem um tantão que é invisível, porque a depressão, de fato, ali, ela não sangra. Não é algo que você consegue pegar. Você fica apenas tratando dos sintomas. Mas o que eu queria não era tratar apenas dos sintomas. Eu queria ir na causa. Eu queria entender o porquê, o motivo, o que foi, ou quais foram os gatilhos que me deixaram naquela situação. E teve um trecho desse livro que eu li, que é o capítulo 2, que... Nossa, gente, fez tanto sentido para mim, tanto sentido, e eu quero compartilhar esse trecho. Então, o trecho é do livro Escutando os Sentimentos, da Hermance Dufour. O capítulo é o 2, e eu vou ler o trecho do livro. Abre aspas. Desde o seu desenlace do corpo físico, Dr. Inácio Ferreira tem como tarefa matutina receber doentes em seu consultório no Hospital Esperança. Algumas vezes, devido ao agravamento dos quadros psíquicos, alguns pacientes são acolhidos em alas específicas de recuperação. Acompanhando muitas dessas visitações de amor, viemos a conhecer o caso Anselmo, líder espírita experiente e valoroso por mais de 45 anos no Triângulo Mineiro. Ao chegar à ala, foi recebido por Manuel Roberto, o enfermeiro dedicado ao velho companheiro desde os tempos do sanatório psiquiátrico uberabense. Informado sobre o agravamento do quadro, Dr. Inácio abordou o paciente. Anselmo, como passa, meu bom amigo? Péssimo, respondeu. Aplique. Responda... Opa, pera lá. Péssimo, ele respondeu. Por quê, meu filho? O senhor tem conhecimento do que passei durante a vida física? Sim, estudo sua ficha há vários dias.
Então deve saber que um terrível estado de desgosto íntimo acompanhou toda a minha vida. Fiquei firme na atividade espírita na esperança de ter um pouco de sossego neste plano, mas parece que não terei, não é mesmo? Cada qual colhe o que plantou. Pois vou dizer ao Senhor, só não suicidei no corpo por saber das dificuldades de tal ato. Vontade não me faltou, pois a cada dia que passava angustiava ver a minha penúria. Oração, trabalho e estudo não me curaram a tormenta. Contudo, minha alternativa foi continuar a trabalhar e esperar para depois da morte o alívio, a libertação. Agora chego aqui e o que tenho? Mais tormenta, remédios e internação. E como se sente diante disto? Eu quero matar a vida, já que não tive coragem de matar o corpo. Doutor, é possível se suicidar por aqui? É possível? Se for, pode me ensinar? Sossegue, homem. Depois de 4 crises ainda pensa nisso? Faça um esforço maior. Esforço? Mais do que eu fiz na Terra? Para quê? Meus problemas começaram ao reencarnar e continuam depois do meu retorno. Para mim, chega de lutas. Todos temos problemas, meu filho. Vai me dizer que o senhor, como médico nessa casa de luz, tem algum problema? Quem está deitado e queixando sou eu e não o senhor. Tenho mais problemas do que você possa imaginar. Em verdade, Anselmo, nossos problemas iniciaram quando apartamos de Deus. Isso se deu há milênios sem conta. Eu sou deportado de outro mundo, não sou? Deixemos esse assunto para outra hora, esquivou-se o servidor. Nunca tive prazer de viver na vida física. Não sei nem bem o que é isso. Não deve ser mesmo deste mundo. Contudo, se aspiro ser feliz, deve ser experimentado isso algum dia. O senhor concorda comigo? Certamente. Achei que morrendo, depois de tanta dor, fruiria o bem-estar e a paz. Entretanto, creio que devo ter esquecido algo durante a vida corporal. Estranho, doutor Inácio. Já morri e continuo com vontade de morrer? O que é isto, meu Deus? Quando vai terminar esse inferno na mente? Qual a minha doença? Depressão. Depressão? E como curar isto? Aprendendo a viver. Eu não tenho depressão. Pessoas com depressão não lutam como eu lutei. Posso lhe aplicar um teste se você desejar. Aplique. Respondeu com sinceridade. Você sentia desânimo, inconformação e angústia com frequência na vida física? Sim, muito. Isso é depressão. Mas nunca nenhum médico jamais diagnosticou. No máximo falavam em cansaço. Depressão é cansaço de viver, meu filho. E como não sentir isso com a vida que tive? A pergunta está mal formulada, Anselmo. Melhor seria dizer assim: e como não sentir isso deixando de aceitar a vida que tive? Depressão é não aceitar a vida como ela é. Mas fui resignado. O que você entende por resignação? Suportar as provas da vida com paciência. Não é isso? Não? Então o que é, doutor Inácio? Você esqueceu uma parte essencial em seu conceito. É suportar as provas da vida com paciência e jamais desistir de buscar-lhes a solução. Eu fiz isso, alegou o paciente. Não fez, retrucou o psiquiatra com sua típica franqueza e ironia. Fiz, não fez. Tenho sua ficha e quem o encaminhou para cá me deu detalhes da sua existência. Digamos que você fez isso até por volta dos 40 anos de idade, em seus primeiros 15 anos de espiritismo. Depois, só se queixou. Você desistiu sem assumir que desistiu. Não faliu, porém, deixou de crescer tanto quanto podia. Você cansou por dentro e não admitiu. Os outros 30 anos passaram na revolta e com esperança de morrer logo para fruir. Continuou sua tarefa por fora, esquivando-se do dever da melhora por dentro. Instalou-se o vazio e a vida passou. Você foi traído pela famosa frase de muitos cristãos distraídos que esbanjam tempo e oportunidades. Que frase, doutor?
As famosas frases proferidas por todos aqueles que se deixaram abater pelo egoísmo e se cansaram das refregas doutrinárias. Agora vou cuidar de mim, dar um tempo para mim. Nesse interim, Anselmo modificou sua fisionomia por completo e começou a esbravejar. Já ouviu falar na segunda morte? Ela existe mesmo, doutor? Se existir, prefiro-a a ter que viver. Quero voltar aos reinos inferiores. As coisas não foram como desejei na terra e, pelo visto, não serão a contento por aqui também. A vida o espera, rico de oportunidades. Só você não consegue perceber. Nada deu certo na minha vida. Não quero tentar mais. Engano, meu filho. Talvez nada tenha saído como você desejou. Isso não significa que não deu certo. Em verdade, deu certo. E você não entendeu. Se tivesse dado certo, eu não estaria nessas condições. Você está nessas condições porque não aceitou. É bem diferente. Não aceito mais nada na minha vida. Chega. Inclusive, não quero o senhor como meu médico. E vou fechar aspas aqui porque a conversa aqui é bem longa. Eu peguei um trecho de uma conversa entre duas pessoas, onde nesse texto, nesse livro, eu encontrei exatamente o que eu sentia quando eu estive no quadro de depressão. Eu sentia desânimo, inconformação e angústia. Eu sentia desânimo porque eu olhava para aquilo e eu dizia, ai meu Deus, que preguiça disso. Eu olhava para as minhas relações com as pessoas, da minha família, do meu círculo de amizades, do meu trabalho, da faculdade, na época que eu estava fazendo faculdade. Eu tinha tanta preguiça daquilo. Eu tinha tanta preguiça, eu falava, ai gente, não adianta falar. Não quero, não tenho ânimo para isso. Eu não tinha de fato ânimo. Eu estava completamente sem energia. E eu percebi que a minha energia se esvaía por conta da minha inconformação com as coisas. Eu não conseguia entender e não conseguia aceitar e eu me freava para não aceitar as coisas que eu via e não concordava. Então, se eu via, por exemplo, alguém chutando um cachorro na rua, aquilo não me causava só uma indignação. Era uma indignação tão absurda a ponto de eu querer desistir. Porque como pode um ser humano chutar um animalzinho que está ali em sofrimento? Aquilo, gente, me mobilizava de um jeito. Eu tinha muita repulsa por aquilo, por aquele ato, e parava de acreditar nas pessoas, acreditar nos seres humanos, acreditar nas coisas, acreditar na vida, acreditava. E isso me gerava tanta angústia, tanta angústia, tanta angústia. E quando eu li isso, a minha depressão, a depressão que eu vivi, que ela não é minha não, ela já se foi, graças a Deus, ela tinha muito a ver com o meu cansaço de viver. Eu não queria viver aquilo. Eu não queria que o mundo fosse como ele é. Eu não queria ver as coisas que eu via, eu não queria ver guerra, eu não queria ver preconceito, eu não queria ver racismo, eu não queria ver violência, eu não queria ver pessoas se comunicando com violência. Eu não queria. Aquilo sempre interferiu muito, muito, muito na minha vida. E em momento nenhum eu quis me anestesiar para isso. Nunca foi esse o meu objetivo. Eu só queria entender o porquê que as pessoas faziam isso. Por que tanta maldade? Por que tanto ódio? Por que tanta repulsa? Por que tanta rejeição? Por que tanto sofrimento? Por que disso? Para que isso? Isso leva quem aonde? Só que eu demorei muito tempo para entender que eu não conseguia mudar o outro e que todas as vezes que eu deixava a minha ira vir e externalizava a minha ira por conta das coisas que eu via, eu punha força naquilo, eu só reforçava aquilo que eu tanto repudiava e rejeitava.
E a impressão que eu tinha é que eu colocava energia naquilo, sabe? E não tem como alguém se sustentar gastando energia desse jeito. Não tem como. E a leitura desse trecho e a leitura de todo o capítulo, porque o capítulo 2 inteiro do livro, eu fui vendo que a aceitação da vida como ela é entender que tudo é processo. O outro que está fazendo coisas boçais e medonhas está no processo dele. E que eu acredito na eternidade da alma e acredito que o final de todos nós é a evolução. Mas cada um, no processo de individuação, tem o seu ritmo, tem o seu jeito de evoluir, né? E o seu jeito muito próprio, o seu ritmo muito próprio de amadurecimento, de realização pessoal, de amorosidade, de crescimento espiritual, de reconhecimento da alma, de deixar o interesse pessoal e favorecer aquilo que você é de melhor, aquilo que você entrega de melhor e que vai reverberar ao redor da onde você está, de onde você vive, das pessoas com que você convive. Eu demorei muito tempo para entender isso, muito tempo. Se eu tivesse entendido isso antes, o meu sofrimento, aquele sofrimento todo que eu cultivei e cultuei por muitos anos, ele teria sido tão menor. Se eu tivesse entendido que não tá fora, tá dentro, é como eu olho, é como eu enxergo. Porque eu tenho que aceitar as pessoas que estão chutando o cachorro na rua? Não, eu não tenho que aceitar, não tenho. Só que o problema é como eu lido com isso. A minha energia, ela se esvaía de tanto ódio que eu cultivava por conta desse ato que eu via na rua. Tô dando um exemplo bem simples, tá? Como eu me acabava quando eu via essas coisas. E não tem como se sustentar assim. E ainda mais quando eu comecei a trabalhar com as crianças. E eu tive que fazer uma escolha. Quando eu comecei a trabalhar com as crianças, eu tive que fazer uma escolha muito séria. Porque as crianças, eles têm uma ingenuidade que é muito deles. Quanto menor eles são, mais gostosinhos eles são. Porque tem menos neurose. E mesmo as crianças que eram muito inocentes, muitas vezes passavam por situações desumanas, para longe da dignidade e da proteção que eles precisam receber dos adultos que têm como função cuidar deles. E eu tinha duas opções: ou eu ia me lamentar e odiar a vida por conta daquele sofrimento que eu via na vida das crianças, ou eu ia mostrar para eles que, embora eles vivessem aquilo na vida deles, dentro da casa deles, com a família deles, existia outro jeito de viver. Eu estava ali e eu ia oferecer o meu melhor para eles, porque inclusive eu já tinha condição de entender que bater, espancar, queimar, humilhar, violência psicológica, violências físicas, isto era errado e continua sendo e sempre será. Eu tinha condição de entender isso. Tem gente que nem isso não tem condição de entender que está errado. Se eu consigo identificar que aquilo está errado, que aquilo não faz bem, que aquilo gera dor e sofrimento, eu já tenho condição de escolher o que não gera dor e sofrimento. Então, eu fui por este caminho de sair desse inconsciente coletivo de dor e sofrimento para entrar em outro lugar.
Só que este caminho, eu sempre falo aqui nos podcasts, este caminho para mim, ele foi por muito tempo muito lento, por conta da minha resistência. E a minha resistência, ela vinha da sensação que eu tinha de que eu estava pensando errado. De que como eu geralmente pensava muito diferente dos outros, de que eu estava errada, estava todo mundo certo e eu estava errada. O normal é bater mesmo, o normal é não gostei, enfia a mão na sua cara, o normal é já que você mentiu, eu minto também, o normal é, sabe, aquilo para mim não cabia. Ai, porque a minha mãe me educou, eu ouvia isso nas vezes das mães dos meus alunos. Ah, se a minha mãe educou me bater, não posso bater também, eu não tô aqui? Eu não tô inteira aqui, não sobrevivi? Então eu vou criar ele batendo também. Ai, gente, aquilo quando eu ouvia me dilacerava. Meu Deus, que dor que eu sentia quando eu via aquilo. Eu tinha vontade de pegar a pessoa e chacoalhar, que é pra ver se ela acordava. Acorda, você não tá vendo. Se você identificou que tá errado, cacete, para com essa merda, faz diferente. Se você teve condição de identificar que aquela bosta tá errada, faz melhor. Para com isso. Eu tinha vontade de fazer isso. E tenho até hoje, tá? Eu tenho até hoje. Só que hoje eu já enxergo as coisas de um outro jeito. E eu não tenho como mudar o outro. Eu tenho como mudar a mim. E eu consigo assegurar a minha oferta, aquilo que eu entrego. E desse jeito ficou um pouco mais fácil viver. E eu comecei a entender qual é de fato o meu propósito da minha entrega, da minha vida, de olhar para mim, de me reconhecer, porque eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre as escolhas que os outros fazem, mas eu tenho total responsabilidade e quero ter cada vez mais consciência sobre as escolhas que eu mesma faço. E é isso.